Hoje nós vamos ter a alegria, a satisfação de conversar com o Dr. João Pedro da Silva Paro. O Dr. João Pedro é doutor pela USP, eu tive o privilégio de integrar sua banca de doutorado, orientando pela professora Nina Ranieri. E hoje ele reside na Irlanda, depois de ter residido um tempo em Portugal. Então, ele vai trazer algumas coisas muito interessantes para você, que é jovem, que está aí fazendo um serviço muito importante, que é conferir garantia e segurança jurídica à propriedade imobiliária. João Pedro, é uma alegria tê-lo aqui. Conta como é que você chegou à Irlanda. Essa aí é uma pergunta bastante interessante. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. E é uma pergunta curiosa, porque a trajetória foi longa, difícil e comprida. Não foi fácil chegar até lá. A Irlanda não foi um país... As pessoas às vezes me perguntam por que Irlanda, por qual razão. E não é, na verdade, não foi uma escolha dirigida estar na Irlanda. Foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo. Nós fomos inicialmente estudar na Europa, fui fazer uma pós-graduação em Compliance e Direito Penal Econômico Europeu, na Universidade de Coimbra, passamos também pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido, e depois fomos para a Academia Europeia de Direito, que é na Alemanha. Ali tivemos a oportunidade de... E quando eu digo tivemos, porque eu estava com a minha esposa, né? Fomos o casal ali, fomos os dois, e estudamos a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Depois, fui também para a Áustria fazer um curso na área de tecnologias disruptivas, e a partir dali eu comecei a olhar para o mercado de trabalho. Então finalizei um período acadêmico que durou um pouco mais de um ano, com diferentes cursos, e depois comecei a olhar para o mercado de trabalho europeu, e que abre as portas de maneira um pouco mais fácil para mim, porque eu tenho um passaporte italiano que viabiliza trabalhar lá sem a necessidade de visto. Foi uma experiência difícil, porque não é fácil, ainda que com o passaporte italiano, todo o meu trajeto acadêmico, todas as minhas experiências anteriores foram no Brasil. Mas o fato é que, após 6 meses de tentativas, candidaturas mal sucedidas, eu encontrei uma oportunidade na Irlanda inicial, num trabalho temporário, e hoje estou na empresa Compliance and Risks, é uma multinacional irlandesa, que faz o trabalho de monitoramento regulatório, análise de risco e assessoria jurídica na área de compliance. Então, em resumo, é essa trajetória que durou aí quase um ano e meio até eu me consolidar na Irlanda, e foi realmente por um acidente, no sentido de que foi ali que eu encontrei a oportunidade. Você chegou a acompanhar a elaboração e depois a promulgação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados brasileira? Acompanhei, foi um processo muito elogiado a lei aqui. Eu tenho que assim, deixar claro, porque às vezes o brasileiro pensa, não, a lei brasileira, ela tem uma estrutura muito boa, foi criada com inspiração na lei europeia. Eu acompanhei as votações, acompanhei o que sai do primeiro projeto de Lei Geral de Proteção de Dados e o que vai se tornar, se consolidou há pouco a lei, porque houve uma medida provisória no governo Bolsonaro agora em relação à Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pelo controle, pela fiscalização. Esse órgão, ele tinha uma composição que foi alterada, e aí entre os aspectos políticos, da escolha dos membros e assim por diante, mas o fato é que, de uma forma geral, a estrutura da lei, ela consegue atender às expectativas internacionais em relação à proteção de dados, porque hoje nós vamos falar disso em seguida, eu imagino, a cibersegurança é um problema, e envolve, necessita, para que você tenha um ambiente saudável de mercados, com fluxo de informações, você precisa de uma lei adequada de proteção dos dados pessoais dos clientes e investidores. E essa lei, ela atinge esse principal objetivo, que é responder positivamente, acenar para o mercado internacional, que nós somos um país que trata de forma adequada e razoável a questão da proteção de dados. Então, talvez essa lei seja também uma alavanca para impulsionar os negócios dos quais o Brasil está tão necessitado, né, de investimento internacional. E nessa área aqui do registro imobiliário, né,
nós sabemos que o investidor estrangeiro ele quer uma garantia de que a sua propriedade vai prevalecer a todos os obstáculos que possam advir aí. O nosso sistema registrário brasileiro, ele chega a ser considerado superior ao dos Estados Unidos, por exemplo, onde há necessidade de uma securitização. A pessoa só vai se sentir mesmo proprietária se ela vier a contratar seguros caríssimos para garantir que ela assegurar a propriedade dela. O nosso é um sistema, assim, idealmente, formalmente, ele é melhor. E você tem ideia de se isso pode ajudar a surgir um boom de investimentos estrangeiros em relação aos imóveis brasileiros? A questão dos imóveis é interessante porque ela envolve um grande banco de dados. Então, se nós fôssemos pegar hoje, no estado só de São Paulo, quantos imóveis registrados existem sob o guarda-chuva aqui dessa associação, né? A Arisp, ela é responsável por um universo muito interessante de dados, e dados sensíveis. Isso. Dados relacionados às questões pessoais dos proprietários, sim, e isso envolve inclusive valores, patrimônio e assim por diante. Então, do ponto de vista do investimento internacional, nós temos um aceno, como eu disse, muito positivo de que nós estamos alertas, vigilantes, em relação à proteção da propriedade dos dados, porque hoje o dado ele é considerado um petróleo, né? É um novo petróleo, é um novo ouro. O dado tem valor muito grande no mercado e no mercado negro. E aí entra a preocupação dos registradores, porque agora haverá uma necessidade, da mesma forma que os sistemas de informação, toda a tecnologia facilita o trabalho do registrador, né? Ela também traz uma certa responsabilidade e, por consequência, um custo. Porque agora a grande preocupação é a segurança de software, são os antivírus, as possibilidades de os registradores sofrerem cyberataques, e isso pode, ao mesmo tempo, gerar uma desconfiança do mercado internacional. Então, se por um lado nós avançamos com a Lei de Proteção de Dados, que é uma parte importante da cibersegurança, que é composta por um tripé, que envolve sim segurança de dados, proteção de dados, mas envolve segurança de software, segurança de sistemas tecnológicos, e envolve prevenção de crimes cibernéticos. Então esse miolo relacionado a esse tripé é o que compõe a cibersegurança e é o próximo passo no sentido de dar mais um aceno para o mercado internacional, dizendo: estamos acompanhando uma tendência mundial de proteção pessoal dos dados, das informações, dos investimentos e assim por diante. Então eu vejo sim com olhos positivos que o Brasil conseguiu engatar no caminho certo e a inspiração europeia é muito positiva nesse sentido, tanto para a Lei de Proteção de Dados, como o que já está em vigor na Europa, que é a Lei de Cibersegurança. Talvez o próximo passo no Brasil seja justamente analisar essa experiência europeia de cibersegurança e adequar para a nossa realidade brasileira. Pela sua experiência, você diria que o Brasil também já tem sido alvo de ataques de hackers, desses cybercrimes, isso já está atingindo o brasileiro? Está. Às vezes as pessoas têm uma visão sobre o Brasil um pouco enviesada no sentido de que é um país latino-americano, de que ainda tem problemas de desenvolvimento, de avanço tecnológico, mas a verdade é que o Brasil é um mercado estratégico na América Latina. É um país que está entre as 10 economias do mundo e tem um mercado financeiro muito sofisticado, uma bolsa de valores sofisticada e tem muito recurso financeiro nesse país. Então, os cybercriminals, né, os criminosos cibernéticos estão espalhados pelo mundo com recursos tecnológicos sofisticados e que visam mercados que estão ainda, que agregam muitos recursos, mas ao mesmo tempo não tem o grau necessário de proteção desses recursos. Então, eu diria que um grande alvo dos cyberataques no Brasil, e isso é uma realidade, a FEBRABAN já atesta isso, são os bancos. O sistema financeiro nacional está em risco, porque os cybercriminosos ao redor do mundo
têm tecnologia suficiente para gerar problemas para o mercado financeiro. Então, eles têm investido muito em ferramentas de proteção, mas não só o mercado financeiro ou as instituições financeiras, os bancos. Temos também os grandes centros de saúde que congregam uma grande quantidade de dados dos pacientes, e esses dados, como eu disse há pouco, eles têm valor econômico no mercado negro, dados envolvendo cartões de crédito, dados pessoais e assim por diante, são dados valiosos, mas, como eu disse, trazendo para a realidade aqui da Arisp, o mercado imagino o que seria um banco de dados de todos os registros que a Arisp reúne. É um banco de dados imenso com informações valiosíssimas e que pode sim ser objeto, inclusive internacional, porque os cyberataques eles podem ocorrer dentro do território de criminosos do Brasil, situados no Brasil em relação a sistemas brasileiros, mas eles podem, como ocorre muito nos Estados Unidos, ser objetos de ataques da China, da Coreia do Norte, da Rússia. Então, eu diria que é uma preocupação presente, as grandes instituições podem perder muito com isso, e elas estão já reagindo no sentido de produzir conhecimento, cursos, uma grande parte envolve o tema educacional, educação e tecnologia, o que eles chamam de higiene de cibersegurança, que é a tomada de consciência dos riscos que envolve o uso, um inocente download, podem gerar estragos imensos. Então, eu acho que a Arisp também, ao me convidar, ao trazer esse tema para a pauta, demonstra que também está alinhada com esse movimento progressista de incorporar essas preocupações que estão ao redor do mundo. Você acha que a Uniregistral ela poderia também ingressar nessa área e aproveitar os millennials? Você fala muito de millennials, né? O pessoal que nasceu a partir do ano em que você também nasceu, e fazer com que eles ofereçam alternativas, que mostrem criatividade, originalidade para tratar com aquilo que eles já sabem fazer bem, mas que eles podem contribuir para encontrar fórmulas de tornar ainda mais eficiente e mais seguro esse trabalho. Que pergunta interessante, eu até agradeço a pergunta porque ela aborda um tema que me incomoda muito. Pessoalmente, eu sou muito incomodado com o engessamento da academia brasileira de uma forma geral, e quando eu me refiro à academia, eu estou falando do âmbito educacional. Eu agora estou finalizando um curso com a Universidade de Harvard, que é oferecido online, é um curso muito caro, mas muito bem montado. E uma capacidade de transferir conhecimento fantástica. O curso, qual é o curso? Como é que ele se chama? Chama Management and Cybersecurity. É um curso voltado à área de cibersegurança para preparar profissionais para o mercado. Na verdade, não é um curso que tem uma natureza teórica. Sim. Ele é um curso operacional para que você entenda o gerenciamento da cibersegurança num cotidiano corporativo. E ele prepara o aluno justamente para o que eles chamam de Cyber Incident Protocols, que é, em caso de uma falha de cibersegurança, como identificar essa falha. Então, quais são os mecanismos de identificação da falha, quais são os tempos de resposta para evitar que a corporação, a empresa, né, ou a instituição em geral, ela não tenha os seus dados corrompidos, ela não tenha os seus sistemas offline por um longo tempo devido ao cyberataque e assim por diante. Então, a pergunta veio a calhar muito bem, porque no meu caso, eu estou vivendo na Europa já há algum tempo, e a Europa tem uma conexão com os Estados Unidos muito mais fluida. É muito comum no território europeu você receber acadêmicos americanos que estão pensando o problema num nível de sofisticação interessante, e é muito aberto. E a demanda relacionada à ideia de formação de profissionais capacitados está presente na preocupação das instituições educacionais ali. E o que eu acho em relação ao Brasil é que nós precisamos romper com o tradicionalismo para dar respostas adequadas para o momento que nós vivemos, o momento social. Bom, veja que você confirma aquilo que alguns sábios juristas do passado diziam:
O profissional do direito que só conhece direito é uma criatura miserável, pobre, né? Porque começa a conhecer cada vez mais sobre cada vez menos. Hoje, eu acho que nós precisamos estar abertos para um mundo novo, né? O mundo da quarta revolução industrial. O direito não pode ficar longe de inteligência artificial, de nanotecnologia, de robótica, de internet das coisas e tudo isso que está acontecendo, né? Toda a razão, concordo plenamente, e é interessante porque esse profissional do direito, que era um técnico, mas exclusivamente técnico, de encontrar de cor aquele artigo do Código Civil ou aquele artigo da Constituição, ele vai acabar sendo extinto por uma questão de desenvolvimento da própria sociedade. A necessidade de termos artigos de cor, sabermos aquele julgado do Supremo, aquela jurisprudência do TJ, tem diminuído porque a facilidade de encontrar essa informação é muito grande. E os sistemas de inteligência artificial que hoje já estão em funcionamento, eu gosto muito de lembrar do trabalho da IBM, que consolidou o Watson, ele tem uma capacidade de compilar jurisprudência e desenvolver uma petição muito melhor que advogados que fazem um chamado contencioso de massa. Então, esse tecnicismo do direito, ele está hoje numa contramão da evolução da sociedade, da globalização, da necessidade dos conhecimentos das chamadas soft skills. Então, a demanda que a gente enxerga lá no mercado de fora é, pelo contrário, é uma demanda que tem a capacidade de entender outros termos de outras ciências, de tentar enxergar como esses termos são aplicados ao direito. O desafio hoje é justamente normatizar comportamentos sociais que antes sequer eram previstos. Então, o grande profissional de destaque é aquele atualizado em relação a essas demandas disruptivas, como eu falei no começo. Você teve alguma experiência com o registro imobiliário desses países para saber se é mais simples ou não? Respondendo diretamente à sua pergunta, experiência concreta com registro de imóveis lá eu não tive. Ainda não comprou o imóvel? Ainda não comprei o imóvel, mas eu conheço quem teve. E conversei, me interessei por isso, para saber como que era o processo, como que funcionava e assim por diante. A verdade é que na Irlanda, por exemplo, é muito complexo adquirir um imóvel, em especial no que diz respeito a financiamento também. Aqui nós temos essa figura que o financiamento imobiliário, ele tem, como o senhor estava dizendo, tem o cartorário o registrador acaba participando do processo de alguma forma, porque tem a matrícula do imóvel acaba gerando uma verbação ali que diz que o imóvel está financiado e assim por diante. A Irlanda, ela é muito burocrática, inclusive está sofrendo um problema grave de déficit habitacional, porque a burocracia é muito grande para que você consiga alvarás e assim por diante no que diz respeito à questão urbanística, né? E aí acaba entrando mais um desses elementos que no caso brasileiro acaba sendo fator de checagem pelo registro de imóveis, porque acabam vindo questões urbanísticas também, de loteamento e assim por diante. A Irlanda tem esse perfil muito burocrático, muito difícil. Não se compra imóvel na Irlanda sem um advogado. Não se transfere propriedade imobiliária sem advogado. O Brasil já tem essa vantagem, né? Pois é, exatamente. E o que é muito bom, porque o Brasil demonstra uma capacidade, porque é evidente que para comprar um imóvel você tem mais o custo do advogado necessariamente, fica mais difícil o fluxo de negócios relacionados à construção, compra, venda, fique mais restrito, porque a pessoa precisa desse aporte financeiro também. Em Portugal, nós já temos uma coisa muito interessante, porque é mais simples, tem a ideia de cartório também em Portugal, o que não tem na Irlanda. O registro do imóvel ele é feito em uma instância pública diferente. Em Portugal existe isso, mas é algo bem parecido com o Brasil. Você tem um checklist de documentação, não necessariamente envolve um advogado. Uma vez atendido recolhimentos tributários, e isso em Portugal o registro imobiliário vai conferir, o que não acontece na Irlanda. O advogado, por isso que é a necessidade do advogado, quem confere isso é numa fase pré-registro. O advogado vai fazer a conferência
fazer uma espécie de parecer e depositar esse parecer na entidade responsável por registrar o imóvel na Irlanda. Em Portugal, não. Em Portugal há uma necessidade de conferência pelo registrador. E eu acho que, com as suas diferenças, eu noto que o Brasil, apesar da menção dos dois, eu entendo que o Brasil está bastante desenvolvido, em especial no que diz respeito a sistemas de informação. Nós somos um país respeitado, é muito engraçado dizer isso. Quando você vai para fora é que percebe. Somos respeitados como um país que tem tecnologia. O Brasil não é encarado como um país de segundo calão, assim, uma coisa menor no que diz respeito à tecnologia. Temos aí bons sistemas, a tecnologia recebe abrigo aqui, e muito criticada, inclusive, a medida provisória da liberdade econômica, né? Ela trata de um ponto que poucas pessoas chamaram a atenção, que é um incentivo para aquelas startups que querem desenvolver novas tecnologias. A receita, eu acho que vocês entenderam, é estudar, é ter curiosidade, é não ter preguiça, é enfrentar o sacrifício, não é? Porque esse é um jovem de 30 anos, veja tudo que ele já conseguiu e vai muito além disso, tenho certeza. E foi muito bom conversar com você, João Pedro. Espero que quando você voltar ao Brasil, você volte aqui também para conversar e contar outras coisas instigantes. Deixa um recado para a molecada aí. Foi um grande prazer. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o convite. É muito interessante. Eu gosto muito de estudar cibersegurança e de falar mais ainda, né? Eu acho que tem ali uma veia professoral, assim, pedagógica que eu gosto muito. E um recado é o recado do aprimoramento constante. Eu acho que lapidarmos todos, cada um a si, e eventualmente ao outro, inclusive por meio da educação, é um processo contínuo. Ele não tem idade. Então, se eu pudesse deixar um recado, é o recado do estudo. O estudo, ele traz oportunidades e formas diferentes de enxergar o mundo. E oportunidades no sentido de aprender e de ensinar ao mesmo tempo. Dizem que a palavra indiana para estudo, ela é a mesma para aprendizado. Para ensino e aprendizado é a mesma. E significa também estudo. Então, eu diria que para todos vocês que a tecnologia é um fator presente, e que agora temos um novo desafio que pode ser suplantado por meio do estudo. Muito bem. Muito obrigado, João Pedro da Silva Paro. Não deixem de ler o livro dele, Sinônimos e Antônimos do Brasil, ensaios sobre o país dos contrários, viu? Editora Quartier Latam. Obrigado, João Pedro. Foi um grande prazer, então.